Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma edição do Gymcast. Hoje contamos com a presença do Henrique Mukai, o nosso General Manager aqui na Dynasty. Bem-vindo, Henrique. Obrigado, Edu. Vamos bater um papo aí. Bom dia, pessoal. Vamos conversar um pouco de um papo descentralizado. Bacana, não, vamos. Para começar, bom, primeiro eu queria entender um pouco, se quiser falar um pouco de você, como que você entrou no mercado cripto, contar um pouquinho do seu contato com o mundo cripto. Depois eu queria falar um pouquinho sobre os desafios que você vem encontrando aí como General Manager, né? Você comanda aí uma equipe comercial. Seria interessante entender quais são os principais desafios. Então, bom, como você falou, é um bate-papo descentralizado, então Vamos. pode tocar aí do jeito que você achar melhor aí. Bom, eu tô nesse mundo cripto, eu me considero não um especialista, mas um entusiasta, né, do mundo cripto. E eu já tô aí nesse mundo, vai fazer o quê? 4 anos, né? Que eu já estudo, já invisto bastante em cripto. Tive a oportunidade de ir dentro do ecossistema através da Dynasty, né? E, poxa, é muito bacana quando você vê como é que nasce uma cripto, todo esse processo, né, que a gente está hoje fazendo o quê? Facilitando todo esse processo descentralizado mesmo do mercado como um todo, né? Então a gente chega hoje a ver os bancos, toda aquela dificuldade, a gente vai para o mundo cripto, a gente vê que é tudo mais ágil. Então eu sinto muito, eu gosto bastante disso, que eu vim do mundo corporativo. Eu trabalhei sempre na área comercial, no mundo corporativo. Depois eu fui para a linha de frente mesmo comercial. Trabalhei em mercado financeiro como um todo. E aí, quando a gente vai para o mundo da cripto, além de carregar toda essa experiência, a gente vê todo esse processo ágil, né, atuando dentro desse mercado. Então, eu adoro esse mercado. E só que a gente tem alguns desafios, né, Edu? Eu que estou na linha de frente aí da parte comercial. Vamos falar então do nosso mercado nacional, né? Quando a gente fala de cripto, ainda até por desconhecimento de grande parte da população, gera aquele desconforto, né? Muito porque não conhece mesmo. Então, quando a gente vai sentar na frente de uma pessoa para explicar o que é a criptomoeda, por que ela nasceu, né? Quais são as funções que ela veio para trazer benefícios, você tem que tratar com um certo carinho, né? Explicar como nasceu e tudo mais, e para que serve, para que está sendo utilizado, por que os grandes players, instituições financeiras hoje estão atuando muito forte com cripto. Então a gente tem essa dificuldade, mas assim que a pessoa ela começa a entender todo esse processo e como o mercado ele está se movimentando para o mundo cripto, aí acho que muda uma chavinha na cabeça das pessoas, né? Isso é um aprendizado constante mesmo, né? Eu acho que é importante entender que a cripto, na verdade, esse conceito de dinheiro digital já existe há muitos anos, né? Antes mesmo do Bitcoin. Então, já tentaram alguns experimentos de fazer um dinheiro digital descentralizado, mas ganhou força em 2008, 2009. Por quê? Pela crise econômica que aconteceu em 2008. Exato. Então, a crise foi uma crise, inclusive, uma crise de confiança no mercado financeiro. Então, teve a questão do subprime, que veio cascateando e se tornou uma crise mundial. Então, quando você tem pessoas que estão por trás de emissões de recursos e de dívidas, de bonds, e disso, daquilo, quer dizer, no fundo, são conselhos, são pessoas que tomam decisões e elas podem errar, né, nas decisões delas. E pode desencadear uma série de eventos negativos, que foi o que desencadeou a crise de 2008. Quando você entende que as criptomoedas, elas não permitem que você edite, que você mude a regra no meio do jogo, não permite. Vamos falar do caso do Bitcoin. Ele foi emitido com aquela regra e do dia que foi dado o play no sistema, né, que ele começou a rodar os nós e começou a fazer as suas transações, até hoje não mudou e nunca mudará. Exato. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Quando você define qual que é a política de emissão, qual que é a política inflacionária, como que vai ser remunerado, como que vão receber recompensa quem deixar o seu computador minerando, né? Ou seja, validando as transações, qual que vai ser essa recompensa? Tudo isso já está escrito no software, ele é imutável e independe da vontade de qualquer pessoa. Então, eu acho que esse é o primeiro passo para alguém que vai entrar no mercado de criptomoedas entender, né, que é algo que é totalmente
previsível até o seu desenvolvimento e amadurecimento da moeda, todo o seu comportamento digital, como que ele funciona, a emissão, etc. Agora, a questão de preço, aí realmente vai a questão da volatilidade. Qual que é a percepção do mercado em relação ao valor dele naquele momento. Exato. Mas eu acho que esse é um grande desafio, fazer esse primeiro passo, entendimento, e aí cada um teve um jeito, né, para aprender. Estudando, vendo, assistindo filmes, séries. Netflix tem algumas séries. Agora tá bem forte. Tem bastante coisa, tem um monte de gente que se aprofunda, né? E aí é bacana, uma coisa bem legal. Me fala uma coisa, Henrique. Qual que é a sua visão assim, para médio e longo prazo das criptos? Então, hoje a gente está num mercado aí que chegou a bater 2,4 trilhões de dólares, né? E hoje deu uma recuada, teve algumas questões nas últimas semanas que deu uma reduzida. A gente entende como um movimento normal do mercado de correção, porque ele estava em muitos entrantes. Mas quando a gente fala de médio e longo prazo, falar assim, 4, 5 anos, 10, o que você enxerga? Qual que é a sua visão em relação ao mercado de cripto? Tá. A minha visão é que hoje, já no presente, a gente já está vivenciando isso, né? Já estão acontecendo esses movimentos de a gente se posicionar mais em cripto. As próprias instituições hoje estão oferecendo muito fundos em cripto, né? A médio prazo, que médio prazo dentro do mercado de cripto, já enxergo também que é um tempo mais curto. Eu acredito que vai ter não digo que vai ter uma inversão de mercado, né? Mas vai ter muito mais evidência a criptomoeda. Então, a gente está percebendo que grandes, não só instituições financeiras, mas empresas como um todo, corporações, estão usando a criptomoeda, a blockchain, né? O sistema da blockchain, nos seus processos industriais. Então, cada vez mais a gente vai ver a criptomoeda mais forte no mercado. Então, acredito que no médio prazo, essa dificuldade que eu tenho hoje no mundo comercial de explicar o que é a criptomoeda, para que ela veio, já vai estar muito mais fácil, né? Pena que no Brasil a gente sabe que demora um pouquinho mais para chegar as coisas, né? Só que a gente vê lá fora, por exemplo, na Europa, principalmente Sudeste Asiático, a criptomoeda já está lá. Esse médio prazo que vai acontecer aqui no Brasil já está ao presente deles, né? Você vai lá no caixa eletrônico, você saca, você usa seu ativo, sua criptomoeda para viajar entre os países europeus. Exato. Você tem o poder do ativo, né, da criptomoeda na mão, você vai no ATM e saca a moeda corrente ali do país. Vou pegar o nosso caso, né? Hoje, 15% dos nossos pagamentos aqui da nossa empresa já é feito com criptomoeda, né? Principalmente se a gente tem que fazer algum pagamento internacional. Bacana. Então, pagamento internacional é muito fácil você fazer com criptomoeda e da forma correta, com contrato, com invoice, nota fiscal, tudo certinho. Porém, a gente coloca o endereço da carteira que estamos mandando, como foi mandado, na cotação do dia, porque é muito mais fácil do que você aprovar, de repente, uma transação via banco, né? Nossa. Que você tem que fazer câmbio, você tem a mesa de câmbio, você tem uma série de etapas para você. Tem que subir documentação, tem uma série de etapas que você tem que fazer para fazer um pagamento internacional, um custo altíssimo, né? Sendo que com cripto, se você tem um fornecedor de mídia, por exemplo, internacional, você paga no máximo 5 minutos já está refletido na conta dele com taxas baixíssimas. Até hoje, o Ethereum que está caro, uma transação do Ethereum, porque você teve uma questão muito grande um volume muito grande de transações. Essa transação assim, vai sair 10, 15 dólares, entendeu? Valores altíssimos, né? Tá alto, mas se você está falando de uma transação internacional, tá muito mais barato. É muito mais barato do que um banco cobraria para enviar. Então, eu acho que, como você falou, no médio prazo eu enxergo mais transações. Empresas utilizando cripto para fazer pagamentos internacionais, para fazer pagamentos de fornecedores de uma forma bem mais ágil. E no longo prazo? No longo prazo, eu acredito o seguinte, quando realmente as pessoas identificarem o potencial, o benefício que traz a criptomoeda e começar a ter mesmo a criptomoeda na carteira, de fato, aí vai ter sim, eu acredito que vai ter não chega a ser uma inversão de mercado, mas vai ter um equilíbrio muito forte no mercado financeiro tradicional, em paralelo com o mercado de cripto, né? Então, hoje, falando no que está acontecendo no presente, né? Hoje, dificilmente você vê uma instituição financeira não oferecendo algo para investir em cripto, um fundo em cripto, né?
Mesmo que indireto, né? Mesmo que aqui no indireto. Brasil, você tem fundos que você tem exposição a cripto, né? Exato. Que compram cotas de fundos internacionais e estes fundos internacionais compram as criptos e mantêm na sua tesouraria. Então, você já vê, né? Teve alguns bons casos aqui no Brasil que já aconteceu isso e levantaram recursos... Muito recurso rápido, né? Rápido e de forma significante, né? Então... O mercado está com apetite para isso, né, Edu? E hoje a gente tem toda a questão de regulamentação, que a CVM hoje não atua nesse mercado. A partir do momento que eu acredito que vai ter uma regulamentação nos próximos anos, aí o mercado cripto vai ficar mais forte ainda. Aqui no Brasil ainda está em uma fase de entendimento, né, de emissão, de classificação, enquanto a gente já tem na Europa leis já muito claras, né, regulação clara. Aqui ainda está sendo formatada, né, está sendo discutido ainda como que vai ser esse formato. Mas realmente é o que eu sempre falo, a tecnologia sempre vem antes da legislação, da regulamentação. Não dá para você prever algo que vai acontecer no futuro e escrever uma lei prevendo... Não, você tem que entender... Concordo com você. A tecnologia que está aqui no momento, nós temos isso. Como nós vamos trabalhar em harmonia com essa tecnologia, né? Então, acho que... Vocês precisam primeiro aprender, né? Exato. Aprender. Depois desenhar junto com quem está produzindo essa tecnologia. Aprender, né? Saber como que você emite, como que você vincula um ativo. Custódia. Como que você faz a custódia, né? Quem que é responsável, como que ficam gravados os registros, né? As transações, elas ficam aonde? Como que você identifica essas pessoas? Processo de KYC. KYC, né? Que é Know Your Client, né? Ou Know Your Customer, para você entender quem que é aquela pessoa que está comprando o seu ativo, comprando um ativo digital. Exato. Importante para evitar lavagem de dinheiro, evitar financiamento de atividades ilícitas. Então, é muito importante, né, o entendimento de um órgão regulador, de um país, né? Para entender, para daí sim, com esse entendimento, começar a desenhar as regras. Isso em países menores, que é o caso da Suíça, que é onde nós estabelecemos a nossa empresa. O entendimento ele foi mais rápido, porque primeiro que ele é um país que ele discute muito essas questões de uma forma muito ativa, né? Então eles têm muita velocidade e agilidade para tratar os assuntos lá. E outra o desenvolvimento, a Suíça era um dos países que tem o maior número de patentes per capita no mundo, né? Então o desenvolvimento tecnológico que tem lá já está no sangue deles, muito né? rápido, né? Cultural, né? É uma coisa cultural, é do dia a dia. Exato. E o engraçado, já que a gente está falando de Suíça, é que lá eles têm cantões, né? Que são pequenos estados, né? Então tem vários cantões, né? Cada cantão, ele tem uma característica, ele tem uma autonomia muito grande. Então ele pode decidir cobrar uma taxa, um imposto diferente, ele pode ter um incentivo diferente. E aí você tem diferentes cantões. Tem cantões, por exemplo, que são especializados na parte de energia, geração de energia, né? Que aí você reúne universidade junto com grandes empresas de energia. Tem outros cantões que são focados na parte farmacêutica. Então, a indústria farmacêutica suíça é muito relevante mundialmente. Então, você tem um cantão lá que é só focado, que é bem focado nisso, né? E você tem o cantão de Zug, que é focado nas criptomoedas, que é a capital, o berço das criptomoedas do mundo, é o berço do Ethereum. Legal. Que é Zug, que é o Crypto Valley, que é onde nós estamos instalados lá. Então, por que eu estou falando da Suíça como do cantão de Zug especificamente? Porque quando a gente chegou lá atrás, em 2016, lá na Suíça, a gente já via que eles já aceitavam pagamentos de impostos em Bitcoin. Olha isso. Você podia comprar passagem de trem pagando em Bitcoin. Edu, aproveitando o gancho, em 2016 no Brasil, o que eles falavam de Bitcoin? Não, o pessoal não tinha um entendimento aqui, era difícil. Imagina. Era um núcleo muito pequeno de pessoas, entusiastas, que trabalhavam com isso e tal, mas era difícil você não conseguia chegar numa empresa e falar de Bitcoin, era só realmente entusiasta. Só para finalizar essa questão do uso lá na Suíça, então você tinha, comprar uma passagem de trem, você pagava imposto, tem ATM, né, caixas eletrônicos, onde você envia Bitcoin e sai franco suíço, né, espalhado lá pela Suíça. Legal. E eles já permitiam que você fundasse a empresa
integralizando capital em cripto. Então, eles falam assim, olha, essa aqui é a carteira da sua empresa. Deposita Bitcoin aqui, e aí eles pegavam essa carteira, né, levavam para uma auditoria, eles checavam, viam que foi feito o depósito, checava a cotação do franco suíço no dia que foi feito isso e falava, ó, essa empresa tem capital social de X francos suíços de acordo com os bitcoins que foram depositados. E foi assim que a gente fundou a nossa empresa lá na Suíça, integralizando capital em Bitcoin. Então, bacana. Por que eu estou puxando isso aqui? Você vê que quando um país ele entende a fundo os benefícios que a criptomoeda pode trazer para ele, para o próprio país, quando ele abraça a tecnologia, entende e incentiva, Sim. isso é muito grande. Então, isso pelo menos é o meu sonho, que os países desenvolvidos comecem a olhar com muito carinho, né, e muito cuidado essa questão das criptomoedas, porque é algo que vai fazer toda a diferença do desenvolvimento da população, né? Então, do povo de cada país. Se o país ele for avançado nessa questão de criptomoeda, incentivar o cidadão a entender, a usar. E, lógico, dentro de todas as questões legais, né? Você tem a questão de que toda a parte aqui no Brasil já é feita em relação à Receita Federal, já tem todo um manual de como declarar os seus criptoativos, né? Classifica como Bitcoin, Ether, ou altcoins, que são todas as outras moedas. Vamos dizer, já tá nascendo esse entendimento aqui, já está começando a ser disseminado aqui no Brasil. Falta a questão de um incentivo mesmo mais direto. Com mais foco, né? Como a Suíça faz, que eles se auto-intitulam The Crypto Nation, né? A nação cripto. Olha que legal. Eles já soltaram isso, inclusive foi o presidente anterior, né, o Uli Maurer, que falou isso, né? Que colocou a Suíça como a Crypto Nation, né? O Edu, a Dynasty integralizou o capital social lá na Suíça com bitcoins, né? Sim. E no Brasil também, a filial do Brasil foi feito com cripto também, Com cripto, isso. Né? A gente usou a nossa própria cripto, o DIN, né? Que o DIN é uma moeda, o DINs, né? Com referência no mercado imobiliário e todo o histórico que tem a criptomoeda, com até inclusive todo o processo de entrada de compradores, é tudo muito bem desenhado e a gente consegue comprovar o valor da nossa criptomoeda, né? Então, quando a gente integralizou capital aqui no Brasil, a gente tinha o valor de quanto valia cada DIN, porque, né, o preço até mudou. Quanto valia o DIN naquela época. Nós fizemos o mesmo processo que fizemos na Suíça para o Bitcoin, nós fizemos no Brasil para o DIN. Então, a gente colocou a carteira da empresa e trouxe da Suíça para o Brasil uma quantidade de DINs X, que essa quantidade foi convertida em moeda local, ao valor, a referência da moeda local, e integralizando capital. Isso aqui foi como a gente fundou a Dynasty Global Investments BR. Então, quer dizer, a gente usou esse case, a gente nem imaginava, para falar a verdade, viu, Henrique? Porque essa normativa da junta comercial saiu no final do ano passado, tá, novembro. E quando a gente estava abrindo a nossa unidade aqui no Brasil, falou, poxa, por que a gente não cria o case? Ao invés de abrir e aportar com dinheiro, vamos fazer o aporte com DIN. Né? A gente já integraliza o capital. E aí os advogados, poxa, mas será que vai dar e tal? Pô, claro, se a gente tem toda a comprovação de valor. Se tá tudo aqui a documentar, é uma questão de organizar os documentos e apresentar. E foi um trabalho muito bem feito, foi bem legal o que a gente desenvolveu e acabou, deu certo. E fomos a primeira aí no Brasil. A primeira no Brasil. A primeira no Brasil a integrar a capital, não só em cripto, mas com a nossa própria cripto. Então, isso foi um sucesso, um case muito grande aí. E estão bem contentes. Aí a gente vê, né, o poder da cripto. Você transacionou valor lá da Suíça para o Brasil. Deve ter sido, como é o processo cripto, foi rápido, minutos, né? Minutos. Não teve muita burocracia, né? Não teve. Não teve. É uma questão só de acerto contábil, né? Você sabe qual a quantidade que tinha lá de cripto para cá, como fica gravado no blockchain. Cotação do dia. Você sabe exatamente o momento que foi feita a transação, de que carteira que saiu, para qual carteira que veio. A que saiu era uma carteira da empresa suíça. Quer dizer, é tudo muito fácil de você rastrear, de você checar, de você verificar. Isso é muito, muito,
muito bacana. Putz, que legal. Legal. E sobre o mercado... Então, aí quando você vai falando de cripto, o entendimento das pessoas, ele... É normal você não entender profundamente, porque é uma coisa muito abstrata, né? Eu mesmo... Técnica, eu mesmo, né? para eu entender cripto, eu ouvi uma vez, duas, três... Aí eu falei, peraí, deixa eu sentar aí e ver o que é isso aqui, porque eu não me conformo de não entender algo, né? Tava me incomodando, né? Mas não é fácil você entender a parte conceitual. Realmente fica muito abstrato. Quanto vale um Bitcoin? Não sei. Não dá para saber. Tá caro? Tá barato? Eu acredito que tá barato. E eu acredito que tá barato também. Eu acredito que tá barato. Mas eu tenho certeza disso? Não tenho certeza. Ele pode baixar e ficar 2, 3 anos em baixa, né? Ou pode subir loucamente. Então, você não tem uma referência de valor real para o Bitcoin. Então, Exato. E foi aí que a gente enxergou no mercado imobiliário a possibilidade de criar essa ponte, pegar a tecnologia, pegar o mercado já maduro, que é o mercado de real estate, o mercado do imobiliário global, e juntar as duas, né? E quando a gente junta o mercado imobiliário com a criptomoeda, aí que a gente enxerga que você consegue dar uma referência de valor para quem está comprando. Eu sei. Então legal, se você tem esse prédio e você tem essa quantidade de moedas, legal. Então, eu consigo entender uma relação de valor um pouco mais... referência de valor, uma né? referência mais tangível. Exato. É tijolo, é concreto, tem endereço, tem inquilino. Quer dizer, isso eu acho que foi muito legal, essa ponte que a gente conseguiu construir, e foi bem bacana. O que você que está no front aí, falando inclusive com clientes, com potenciais clientes ou com entusiastas do mercado, o que você enxerga nisso, Henrique? É exatamente isso que você falou. Quando a gente senta na frente da pessoa para falar de mundo cripto, sempre vem aquela pergunta, poxa, mas e a referência? Por que é esse valor? Né? E, poxa, o Bitcoin, Ethereum, né? Outra criptomoeda muito forte no mercado, ela tem o seu valor porque tem toda a sua tecnologia embasada e as pessoas identificaram que tem um valor aquele ativo. Né? Quando a gente fala da DIN, né, que é a criptomoeda com a questão de referência imobiliária, a gente mostra, olha, você está investindo um ativo, né? Esse é uma criptomoeda que por trás existe um ativo imobiliário. Ou seja, a gente está unindo a tecnologia da cripto com o mercado imobiliário, que é um dos mercados mais tradicionais aí, né, do mundo. Então, isso gera um certo conforto, né, uma segurança. Então, as pessoas que estão... Tem muita gente querendo entrar no mundo da cripto hoje. Essa é a verdade. A cripto está em evidência. Só que, por essa questão de volatilidade e insegurança de não conhecer, as pessoas querem investir, mas têm um medo de colocar o primeiro pé ali nesse mercado. Então, quando a gente mostra que existe uma referência, como você disse, no mercado imobiliário, traz esse conforto para o pessoal, né? Para as pessoas, para os clientes querendo investir. Eu acho que realmente essa referência é muito importante para a pessoa dar o primeiro passo. Depois que você dá o primeiro passo, você vai querer explorar um pouco mais. Eu acho que é que nem andar de bicicleta, sabe? Você pode até ter medo e tal. Quando você começa a andar e vai vendo que você consegue, você quer explorar mais possibilidades e você vai, e você não quer parar mais, né? Acho que é uma coisa que uma vez que você aprende a usar a cripto, a estar no mercado, seus horizontes se ampliam. Não tem volta mais. Não tem volta. É verdade. Isso eu garanto. Se tem uma coisa que eu garanto, é que não tem volta. Quem entra no mercado cripto entende, né? Não aquelas pessoas que entram porque eu ouvi dizer que vai dar dinheiro, porque não é isso, né? Essas pessoas, elas podem, inclusive, se dar muito mal. Porque se você não entende com que você está colocando o seu dinheiro, isso é muito preocupante. Então, você tem que entender, tem que ser responsável. Mas uma vez que você entende e começa a ver o mercado funcionando e o fluxo de cripto, como que funciona, é muito bacana. E essa questão do imobiliário, é legal que a gente desenhou o projeto, né, em 2016, e a gente começou a participar de muitos congressos, eventos. Somos bem ativos na comunidade, principalmente na Suíça, na Europa. A gente tem uma atividade muito grande lá. Uma vez o Fábio, né, meu sócio, né, e fundador também, nós fomos para Dubai, num evento, um Blockchain Summit Middle East, uma coisa bem focada, foi em 2017. E a gente chegou nesse evento, né,
para assistir. A gente passou por algumas mesas redondas, entrevistaram a gente. Foi uma coisa bem que legal. interessante. Foi bem interessante, né? Mas uma das pessoas que se interessou muito pelo projeto, ele falou: vocês acharam uma fórmula que eu não vi em nenhum outro lugar. Vocês estão juntando ativos imobiliários globais, né? Que todo mundo gosta, todo mundo acha, todo mundo vê esses prédios fantásticos aqui na Faria Lima. Tijolo, né? Tijolo, mas com altíssima qualidade, AAA, né? Então, com grandes empresas, grandes inquilinos e tal. Você juntou isso com tecnologia, que é a questão da cripto, do blockchain, e uma questão financeira, né? De dinheiro, de valor. Então, quem é que não gosta de ativos imobiliários, tecnologia e dinheiro, né? Exato. Então, essa combinação desses 3 elementos que a gente trouxe para o projeto permite que as pessoas entendam e vejam o valor que a gente está colocando nas criptomoedas, né? Então, você começa a se destacar em relação a outros projetos que têm valores intangíveis, que podem, claro, até ser maiores do que o nosso, podem valorizar mais do que o nosso, mas a incerteza, o grau de incerteza, ele é muito maior. Quer dizer, aquela tecnologia que ele está se propondo a desenvolver, ela pode dar certo ou pode não dar certo, né? Quando você pega o endereço, né, Faria Lima, não vai dar errado, né? Ele pode sofrer altas e baixas ao longo do ciclo de vida deles, mas essa avenida sempre vai ser essa avenida. Quando você pega a Quinta Avenida em Nova York, é a Quinta Avenida em Nova York. Então, são coisas que você começa a retirar incertezas de um mercado de incertezas, né? Sim. Então, você acaba sendo atrativo para aquele investidor que quer, aquela pessoa que quer entrar no mercado de cripto, quer comprar cripto, quer ser crypto holder, mas ainda não escolheu direito o seu ativo. Então, é um excelente primeiro passo, né? É o primeiro passo do mundo da cripto, e é isso que você falou. A hora que aprende a andar de bicicleta, vai explorando, né? E é isso que a gente está tendo, essa aceitação. Poxa, mas então quer dizer que essa criptomoeda tem uma referência imobiliária? Sim. E qual região? Você está falando, primeiro imóvel, Faria Lima. Depois, só regiões que a gente denomina como AAA, né? AAA. Ou seja, são as melhores regiões do mundo. Não tem desvalorização do imóvel, é muito difícil, né? Inclusive, o potencial de valorização é muito maior do ativo imobiliário. Exato. Então, essa referência traz esse conforto para o investidor dar o primeiro passo no mundo da cripto. Né? Bacana. Esse primeiro passo é importante. É importante a gente começar a desmistificar, né? Principalmente alguns pontos, né? Quando as pessoas falam assim, poxa, mas cripto é usada para quem quer ser anônimo e tal. É praticamente, tudo bem, você pode fazer uma transação, vai de uma carteira A para uma carteira B, você olha e você não consegue saber quem que é. Mas todas as transações que já ocorreram na rede, vamos usar esse exemplo do Bitcoin, que ocorreram na rede do Bitcoin, por exemplo, estão ali. E sempre estarão ali. Então, você sabe que essa carteira passou para essa quantidade foi para essa, foi para essa, foi para essa. Se em um determinado momento você identifica que uma carteira está envolvida com alguma atividade ilícita, você identifica aquela carteira, é só você ir monitorando, vai chegar um momento que essa carteira vai se identificar, vai entrar numa exchange, vai vender, vai querer comprar mais, vai trocar. Você vai conseguir pegar a identidade. E aí, é muito fácil você fazer o follow the money, né? E seguindo o dinheiro até você chegar na carteira que originou esses pagamentos. Então, esse é um ponto importante de desmistificar que hoje, que é um pouco mais claro para as pessoas essa questão de rastreabilidade, a pior ideia que alguém que está envolvido com crime pode ter é usar criptomoedas, usar Bitcoin, por exemplo, para lavagem de dinheiro ou para qualquer tipo de crime que ele veja. Então, é mais fácil usar dinheiro em papel, né? Por exemplo, se você tiver dinheiro na sua carteira aí, R$10, você sabe aonde passou até chegar na sua mão? Não tem como. Da casa da moeda até chegar na sua mão, você tem como falar a mão de quem passou? Possível. É impossível. Exato. Então, agora a criptomoeda eu te falo.
Quando essa criptomoeda que está na minha carteira foi minerada, para qual carteira que passou, E é imutável, né? passou, e é imutável Não tem como. para sempre. Exato. Isso daqui a 10, 20, 30, 100 anos, o registro vai estar lá na blockchain de uma forma imutável. Então, acho que é muito legal se a gente conseguir começar a desmistificar essa questão das criptomoedas, né? Essa é uma questão. Outra questão é a questão do valor, né? O valor realmente é o que as pessoas têm de percepção da criptomoeda. Então, no caso do Bitcoin, pelo número de carteiras que tem, pelo volume de transações, pela liderança que ele tem no mercado, né? Ele tem um valor intrínseco, né? Você tem também toda a estrutura do Bitcoin que compõe a estrutura do Bitcoin. Você tem muitos parques de mineração de Bitcoin, né? Então, você tem bilhões e bilhões de dólares investidos em equipamentos para minerar o Bitcoin espalhado ao redor do planeta. Quer dizer, existe equipamentos que vieram de investimentos de pessoas que compraram para minerar. Então, só aí você tem um valor muito grande de uma rede que está montada, né, de pessoas que são incentivadas a manter os seus computadores ligados para serem recompensados em Bitcoin. Então, você entendendo que tem um ecossistema por trás, você entendendo que existe toda uma questão de uma comunidade. Com uma comunidade, você tem rastreabilidade, você tem uma série de coisas que agregam para a criptomoeda. Acho que isso é bem importante as pessoas começarem a entender, ter essa consciência e para sair do discurso raso, né? Do tipo, não entro em cripto porque isso aqui é bolha, é tulipa, boi gordo. Não, exato, não tem nada a ver. Quando a pessoa entende qual que é o conceito, né? Tem esquemas Ponzi que tiveram antigamente, né? Que as pessoas começam a correlacionar com o Bitcoin e falam, peraí, a pessoa não sabe nem o que é uma coisa nem o que é outra, né? Quando eles começam a correlacionar essas coisas, que não tem nada a ver, né? Toda a política de mineração já foi definida, tem a questão do halving, que é a cada 4 anos você corta pela metade o incentivo ao minerador, né? Quando ele minera, a recompensa para o minerador. Então, é tudo muito bem delineado, é claro. Então, quem conseguir entrar no mercado, entender, estudar, começar a puxar material, vai ver que é muito transparente, é muito legal e realmente o conceito é genial. Para mim, o Satoshi Nakamoto tinha que ganhar o Nobel da Economia. Vários anos seguidos. Difícil ter inventado algo melhor, uma ferramenta melhor do que o Bitcoin para representar valor mesmo, né? Para representar valor. E eu passei muito tempo sem conseguir enxergar esse valor. Eu confesso que eu fui começar a enxergar em 2015. Antes disso, eu achava que era uma brincadeira e tal. Mas quando você vê todo o ambiente se formando, você fala, opa, peraí, isso aqui não é brincadeira, né? Isso aqui pode realmente trazer um futuro incrível aí no cenário econômico mundial, né? E ainda, assim, essas mesmas empresas aí, muitas instituições que lá atrás, né, a gente falou de bolha, essas coisas, falavam que era bolha lá em 2016, 2017, e hoje estão, inclusive, oferecendo produtos em cripto, fazendo custódias, né? Então, a gente vê esse movimento de mercado. Muitos bancos estão oferecendo cripto como fundos de investimento, né? Tanto nacional, tanto Brasil quanto internacional. Porque eles viram que, na verdade, o que movimenta a economia, né? É a vontade das pessoas de estarem presentes ali. Então, se você tem um volume de pessoas que estão interessadas em ter aquele ativo, ele aumenta o valor. E ele tem a escassez, né? Exato. Então, quer dizer, não adianta. O sistema financeiro tradicional, no começo, eles não entendiam como que funcionava e não estavam preparados. Então, quando você não está preparado e você não entende, você vai desdenhar. Você fala, não, isso aí é bolha, isso não funciona, isso aqui... Porque quanto mais você conseguir retardar a entrada de pessoas para o mercado, melhor você consegue tentar preparar, né? Estudar e se preparar para algo, né? Exato. Então, eu vi isso presencialmente. Eu estava em eventos e falava, Bitcoin é uma fraude. Aí o preço do Bitcoin cai. Aí o pessoal, ufa, né? Consegui dar uma derrubada. Mas esses mesmos que falaram que era fraude, entravam e a gente sabia que comprava depois. Então,
teve esse momento aí principalmente dos bancos, né? Querendo acabar com a imagem do Bitcoin, desmoralizar. Como que você desmoraliza um software, né? Ele é um código, não tem moral, né? Ele é um código que vai executando problemas matemáticos. Então, não tem como você desmoralizar um código ali, né? matemático. Mas é o que eles tentavam fazer, né? Ao invés de se preparar e entender. Mas hoje a gente vê que já não tem mais volta. Não tem mais volta. Muita gente que... inclusive, pessoas que criticavam duramente o Bitcoin como bolha, como pirâmide, como uma série de coisas, todos os argumentos caíram por terra e alguns deles são até vistos hoje como motivo de meme, de chacota. Então, por quê? Porque se posicionaram de uma forma errada antes de entender. Uma coisa é você não entender algo e falar, bom, prefiro não opinar porque eu não entendo sobre isso. Exato. Outra coisa é você vir com uma opinião forte, já fala, não, isso aqui é bolha, isso aqui é isso, aquilo, tal. Não coloca em dinheiro de vocês. Não, peraí, quer dizer... Explique o porquê, né? Explica o porquê. Você sabe me explicar o porquê, não, disso? Poxa, me explica. Aí não Me tem explica. explicação. Não tem, não explicava. Eu acho que é isso. Eu acho que então... E as pessoas ficavam torcendo para dar errado, mas não tem como, né? Sempre quem entendeu, entrou e fez um trabalho bacana, acabou tendo bom resultado ou está tendo aí. Então, eu no longo prazo acredito muito nas criptomoedas. Acredito bastante também. E é muito louco, né? Como essa pandemia, né, que começou agora em 2020, ela veio como um acelerador do mundo cripto. Né? Que eu lembro muito bem que da minha rede de relacionamento mesmo, eu falava de Bitcoin ainda em 2020, no começo de 2020, antes da pandemia mesmo, né? Vim forte. E ainda o pessoal falava, não, esse negócio aí é furada. O Bitcoin estava beirando ali em reais, acho que em torno de 30 mil, 32 mil reais. Só subiu 10 vezes, né? Não, isso daí é furada, não sei o quê. Essas mesmas pessoas hoje me procuram fortemente para falar desse mundo cripto. Né? Para fazer perguntas, putz, mas eu invisto em qual? Né? Eu não dou conselho nenhum, eu só falo o que eu estou investindo, né? Mas, enfim, essa mudança, né? É rápida a mudança de cabeça, né? É muito louco isso. Uma coisa que eu falo, por que essa mudança é rápida, né? Toda tecnologia, ela tem um caminho de adoção, né? Uma fase para você ter a adoção dela. Então, desde o telefone, a internet de banda larga, qualquer tecnologia nova, ela tem uma curva de adoção que ela vai depender de alguns fatores, né? No caso das criptomoedas, por que pode ser num estalar de dedos, né, essa adoção? Porque todo mundo tem um celular, né? Exato. Um smartphone. E o smartphone é o device para você guardar as criptomoedas. Quem decidir agora baixar uma carteira de criptomoeda, já está no mundo de cripto. Isso demora 1 minuto. Às vezes menos do que isso. Então, eu acho que é muito importante a quem está no mercado também incentivar outras pessoas a entrarem e começarem a interagir, né? Às vezes, eu já falei até no outro podcast, quando eu estou com amigos aqui que querem comprar, que a gente está no final do almoço, vamos dividir a conta, a minha parte eu gosto de pagar em cripto. Eu falo assim, eu vou pagar para você. Mas eu não tenho carteira, não mexo com cripto. Eu falo, não interessa. Abre aí, baixa uma carteira, ele baixa, eu faço a cotação em reais, deu isso, estou te passando aqui. Olha que legal. Aí agora, eu falei, agora você vai entrar na corretora e vai se virar. Agora o Bitcoin está na sua mão. E é importante as pessoas entenderem o que é isso, o poder disso. Quando eu paguei para ele, para o meu amigo, no restaurante, eu tirei da minha carteira fisicamente e coloquei na carteira dele. Ele já não existe mais na minha carteira, ele só está com ele. Mas por que está com ele? Porque ele tem a chave privada da carteira dele, que é a senha, que está gravado dentro do celular, tá? Então é importante as pessoas começarem a entender, inclusive, essa diferença. Que no mundo cripto, a gente diz que você só tem a cripto se você tem a chave privada. Tá? Legal. Então, se você tem a chave privada, ou seja, você tem o poder de movimentar a sua cripto. Então, você nunca terceiriza isso para outra. Você não tem intermediário.
Não tem. A não ser que você contrate uma custódia, um serviço de custódia, que é para guardar as suas criptomoedas. Então, se existe um fornecedor disso, devidamente regulado, licenciado, alguns, inclusive, têm até apólice de seguro. Então, você checa essa documentação, entende aonde você está colocando sua criptomoeda. Porque uma vez que você colocou naquela custódia, ela também não está na sua mão, ela está na mão do custodiante, de um terceiro. Mas você pode manter na sua mão também. Então, é um ponto que eu vejo, uma das coisas mais importantes, as pessoas entenderem que você não compra Bitcoin para dar para outra pessoa render aquele Bitcoin. Você tem que manter ele e você tem que ter o conhecimento. Ou você conhece a empresa que faz isso. Existem sim fundos que fazem isso. Existem, até na exchange, você pode até, por exemplo, na Binance, que é a maior do mundo, você pode travar uma cripto por um determinado tempo, que chama stake, né? Você trava essa moeda e ele vai pagando rendimento em cima daquela moeda que está travada dentro de um smart contract, que é um contrato inteligente que rege uma regra de como que ele vai fazer essa remuneração. Então, existem esses serviços, mas tem que saber que quando você não tem a chave privada na sua mão, a cripto não é sua. O poder não está na sua mão. E o poder da cripto está na sua mão. Que é a mágica do negócio. É a mágica. Você aprender a gerenciar, enviar, fazer transação, fazer pagamento. Aí que está o valor de você entender como funcionam as criptomoedas. Uma vez que você entende isso, fala, eu entendi. Como eu guardo minha cripto, como eu transfiro a minha cripto. Como eu posso utilizar. Como eu posso utilizar. Eu entendo que eu estou arriscando se eu colocar minha cripto aqui, eu entendo que eu estou arriscando menos se eu colocar ali. Então, eu vou ficar muito contente se as pessoas começarem a ter esse entendimento. E para mim, é uma das coisas mais importantes. É libertador você ter esse tipo de conhecimento. Exato. Acho que quando as pessoas perceberem isso, e isso que você faz, esse movimento que você faz é legal. Você pagar para um amigo seu via Bitcoin, agora você vai começar a utilizar o Bitcoin. É claro que depois que eu pago, eu chego no escritório... E ensina ele. Eu compro mais R$70. Se o almoço foi 70, eu compro mais R$70 em cripto, porque senão vai ser o almoço mais caro da história. É verdade. Não tão caro quanto as pizzas do Bitcoin, mas... eu não arrisco ficar pagando almoço, porque isso aí seria vender cripto. E quem é holder não vende. Então, a gente sempre tem que pensar em repor as criptos, porque senão pode sair muito relógio. Sair pagando almoço em cripto é loucura, né? Mas é mais... Melhor pagar em real, né? É melhor pegar em real. Eu prefiro pagar em real, né? É verdade, é isso aí. Mas é mais em prol do desenvolvimento aí do ecossistema de cripto. Bacana. E aí, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, Henrique, do mercado... do seu dia a dia como general manager? Fica à vontade aí para... A gente está aqui com a nossa estrutura Brasil, né? E é bem legal, assim, trazendo as pessoas para conhecer um pouco desse mercado de cripto como um todo. E a primeira coisa que as pessoas entram aqui para ter digamos assim, uma educação financeira dentro desse mercado é muito legal, assim, você vê puxa, mas a cripto é isso? É isso tudo? É isso tudo que está acontecendo? Poxa, se eu não me movimentar dentro desse mercado, eu vou virar um dinossauro, Um dinossauro, né? Então, poxa, obrigado por ter me dado essa aula, me ensinado o que é isso, o que é blockchain, né? Como é que o mercado está se atuando dentro do cenário de cripto. Então, é legal essas percepções. E aí, eu falo muito daquela questão da pessoa que entra nesse ecossistema, de fato, ela engole aquela pílula do Matrix, né? A vermelha, né? A vermelha, A né? vermelha. E aí, não sai mais, não tem como. Entrou no ecossistema do negócio, entendeu para que serve, o que está acontecendo. A pessoa até fala da cripto com um outro entusiasmo, né? Então, isso é muito legal. É como se as pessoas tomassem a pílula vermelha, né? É a vermelha, eu tava confundindo com a azul, né? É a vermelha. É a vermelha. Que eles querem a realidade. Você entende como que é a realidade. Você entende como que é a política de emissão daquela moeda. Você entende o que está atrelado. E esse entendimento, ele é muito poderoso, porque ele te traz valor. Exato. Então, isso a longo prazo, eu vi pessoalmente muitas pessoas que... eu não estava capitalizado a ponto de conseguir entrar pesado em cripto, por exemplo, lá em 2017. Todo o recurso que eu tinha, que a gente conseguia
captar com investidores era para desenvolver a Dynasty, né? A empresa. Então, eu fiquei fora desses primeiros grandes aportes aí que o pessoal podia comprar e tal. Mas eu vi ao longo desses anos aí, de 2016 para cá, muita gente que estava se posicionando de forma séria no mercado de cripto, construir mesmo grandes fortunas. Que hoje você vê, pô, o cara tá bem mesmo, montou um patrimônio. Conheço algumas pessoas também. Então, patrimônio, como assim, casa, tem reserva para quantos anos precisarem, quer dizer... Então, é uma ferramenta muito poderosa. Então, quando as pessoas começarem a entender isso, e é lógico que ele é poderoso no momento inicial. Você pega daqui a 15, 20 anos, quando todo mundo usar cripto, ela vai virar né, vai se equilibrar. Exato. Né? Então, você tem um momento ainda para aproveitar um movimento de subida do mercado, que é quando o mercado começa a amadurecer e começa a despejar dinheiro do mercado tradicional para o mercado de cripto. Então, quando isso começa a acontecer, se você estiver já no mercado de cripto, você consegue capturar os ganhos desse mercado, né? Então, é como o meu sócio, o Fábio, sempre diz, né? Se você não estiver em campo, não tem como a bola cair no seu pé, né? Exato. Então, ou se você não estiver no campo, né? Então, ou seja, se você não estiver posicionado em cripto, se você não estiver presente de alguma forma... Então, tem N formas de você entrar. Você pode comprar cripto, você pode minerar cripto para os mais avançados. Ah, quero minerar. Tá bom, então minera. Remessa. Pode usar, pode abrir uma empresa de consultoria de cripto, você pode emitir cripto, você pode trabalhar fornecendo serviço para empresas de cripto. Como eu te falei, tem um ecossistema inteiro lá na Suíça, né, sobre isso. Então, você tem tantas e tantas formas de você se posicionar e ganhar dinheiro com cripto e montar um patrimônio e fazer algo diferente, assim, inovador, que é uma questão mais de escolha, né? Escolher o caminho que você quer trilhar, escolher e seguir. E a gente está falando de como você disse, né? Market cap dele de 2 trilhões, né? De dólares. Poxa, então... Que ainda é pequeno, né? É muito pequeno, né? Se for pensar dentro do mercado tradicional. Então, o que tem ainda para crescer esse mercado, que é o que você falou, a gente está no momento de amadurecimento, que daqui a alguns 15 anos, 10, 15 anos, já vai estar totalmente maduro, né? Vai ter muita oportunidade agora também. Tem. Dentro desse mercado. Então, ainda é cedo. 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 Então, ainda tá barato o Bitcoin. Ainda tá barato. Ah, mas tá 300 mil. Tá barato. Tá barato. Mas não é garantia de que vai subir, não é recomendação de compra, mas na minha percepção, pelo número de pessoas que têm Bitcoin hoje, que é pouquíssimo, ainda tá barato. Para mim também. Entendeu? Então, essa é a minha percepção. Legal. Bom... Obrigado pelo bate-papo, Henrique. Eu que agradeço. Foi bacana. Vamos ver se a gente faz outros aí. Com certeza. Né? Tem o Criptobar. Tem o Criptobar às sextas-feiras, né? Uma coisa mais descontraída, né? E eu estou embarcando para a Suíça agora, nos próximos dias. Até os próximos podcasts, provavelmente vou gravar de lá. O Criptobar vai ser de lá. Mas vou mandar notícias aí para todo mundo e tentar alimentar de bastante informação e conhecimento do mercado cripto, porque isso que é uma coisa que me motiva muito, né? Trazer o conhecimento para as pessoas, despertar essa curiosidade. Legal. E essa questão... Todo mundo que entra com cripto, de verdade, ele tem um fundo de empreendedor. Ele está ajudando a construir todo esse ecossistema, e eu acho que se eu puder contribuir com isso, eu vou ficar muito feliz. Acho que só esses podcasts, todo esse posicionamento que a Dynasty está tendo dentro desse mercado, fazendo um processo educacional, já soma muita coisa, né? Muita gente vem... Poxa, e aí, o Criptobar vai ter essa semana? Tá tendo audiência boa, né? Tá tendo audiência boa. Poxa, foi legal, bacana aquele Criptobar da semana passada, falou do mercado, como é que tá movimentando o Bitcoin e tal. Então, você percebe, né? A galera tá entusiasmada com esse mercado. Né? Legal e demais. Precisa... Tá carente de informação, né? Então, esse movimento é bem bacana mesmo. Tá, mas vamos ajudar na medida do possível. Tudo que a gente tiver aqui de informação que a gente puder passar para frente, disseminar de uma forma bem responsável, né? Tem que ter responsabilidade no mercado, né? Eu acho que você tem que saber como você vai se posicionar. E eu acho que a gente vai dar o máximo de informações e elementos para as pessoas tomarem suas próprias decisões e seguirem o caminho. E se elas conseguirem seguir o caminho que a gente está apresentando aqui e no futuro tiverem
melhor, eu vou ficar muito contente com isso. Então, teremos notícias direto do direto Crypto Valley. do Crypto Valley. Olha que legal. Obrigado, viu, nosso amigo? Obrigado, Henrique. Até mais. Pessoal, esse foi o Gymcast de hoje e muito obrigado pela presença de todos.